Capítulo 324, Preso. Fernando e Carol disse, com uma voz trêmula, ao ver as tropas que se aproximavam. O salão de Belay não era como uma guilda de uma cidade qualquer. Desafiá-lo era o mesmo que desafiar os próprios leões dourados. Fernando levantou o rosto, sua expressão mantendo-se calma e contida. Desde o início, no momento em que decidiu atacar a Guilda Fúria, estava preparado para arcar com as consequências de seus atos. Olhando para o homem que levitava no ar, acima das tropas com hastes do salão de Belay, franziu a testa. Ele estava muito longe, mas era vagamente possível ver a insígnia de major. Para enviarem um major apenas para um pequeno tenente como eu. Que honra, e pensou consigo mesmo, de forma irônica. As tropas de Belay avançaram, com passos firmes e destemidos. Do outro lado, as tropas do Batalhão Zero estavam hesitantes. Por mais que sentissem que servir a esse batalhão fosse muito melhor que outros lugares, muitos não estavam dispostos a desafiar um poder direto de uma legião apenas por isto. Fernando! Fernando! Noah, Ronald, Lance e os outros gritaram, chegando ao seu lado. Com suas armas levantadas, estavam cercando-o e usando seus corpos como escudos de carne. O atual Fernando, apesar de ter se recuperado de parte de seus machucados, ainda estava extremamente ferido. Saiam da frente. O que vocês estão pensando? Fernando falou, revirando os olhos. Enquanto os empurrava para o lado, abrindo caminho. Querem desafiar os leões dourados? Todos ficaram em silêncio. Por mais que odiassem, as ordens da legião eram absolutas. Caminhando lentamente, Fernando se aproximou de Carol, tocou suavemente suas mãos e continuou andando diretamente, sem olhar para ela. Carol por sua vez agiu como se nada tivesse acontecido, mas estava nervosa e trêmula. Em suas mãos estavam a pulseira de armazenamento principal de Fernando, bem como seu anel de aprisionamento. Ambos continham coisas que não deveriam jamais ser vistas por outros e ela sabia disso. Na pulseira de armazenamento de Fernando continha uma grande quantidade de recursos e dinheiro. Já em seu anel de aprisionamento, simplesmente havia um beholder. Ser pego possuindo uma criatura de raça hostil e inteligente, conhecida por dominar e escravizar outras raças, era o melhor jeito de dar motivos para ser morto. Não só ele seria implicado, mesmo o restante do Batalhão Zero corria o risco de ser acusado de traição. Mesmo que alegasse inocência, ele e seus companheiros passariam por uma minuciosa investigação. Um beholder, uma medusa, pedra de mana. Se qualquer uma dessas coisas fosse revelada, todos estariam acabados. Parando brevemente à frente dos outros, Fernando pensou em algo. Na minha ausência Theodora assumirá o comando e Argos irá auxiliá-la. Depois de dizer isso sem olhar para trás, continuou caminhando para a frente, em direção às tropas de Belay. Logo o jovem tenente saiu da multidão, assim que o fez, milhares de olhos focaram-se nele. O major, que estava no ar, levantou a mão. Ao mesmo tempo, as tropas abaixo dele pararam seu avanço. Lentamente o homem começou a descer do céu, pousando à frente de Fernando. O homem, que tinha cabelos curtos, um rosto ríspido e um olhar severo, o avaliou de cima para baixo. Então, tomando uma grande lufada de ar, gritou, disseminando sua voz com algum tipo de magia. Eu sou o Major Verus. Por decreto do Salão de Belay, o tenente Fernando Nobrega, líder do Batalhão Zero, deverá ser preso. Seus crimes são incitação à desordem, quebra de hierarquia, revolta, levante de armas, derramamento de sangue dentro das muralhas e assassinato. O homem disse, com uma voz poderosa. Fernando sabia que a disseminação de sua voz era claramente proposital. Um tenente de um batalhão dos Leões Dourados havia destruído uma guilda estabelecida em Belay. Se eles não demonstrassem rigor, nenhuma outra guilda ousaria colocar seus pés na cidade no futuro. Não só isso, como poderia até mesmo implicar numa má reputação da própria legião como um todo. Se isso ocorresse, mesmo o general Teles e o general Dmitri poderiam acabar sendo responsabilizados. Mesmo sabendo disso tudo, Fernando não se arrependia. Demonstrar fraqueza aos seus inimigos era o melhor caminho para a morte. Ele havia aprendido isso na própria pele no passado. Os soldados rendidos da Guilda Fúria se alegraram, alguns até começaram a levantar-se, mas logo foram derrubados pelas tropas do Batalhão Zero. Me liberte! O Salão de Belay está aqui, vocês ainda ousam nos tratar assim? Um homem gritou, de forma escandalosa. Prendam esses assassinos, eles nos atacaram sem motivo algum.
outro exclamou. Vários gritos de protestos começaram a soar de todos os lados. As tropas do Batalhão Zero ficaram hesitantes, contê-los de forma agressiva em frente às tropas de Belay poderia acabar piorando as coisas. Nesse momento, com a chegada das tropas da cidade, curiosos e cidadãos que haviam fugido do local começaram a chegar, tentando assistir à cena. O que houve aqui, afinal? Por que o Batalhão Zero massacrou a Guilda Fúria? Eu não sei, mas eles são malucos. Começaram uma batalha dentro das muralhas. Gente assim precisa ser punida. Minha casa fica aqui perto, quem irá pagar pelos danos? Qual o problema desse Batalhão Zero? Por que fazer isso? Ouvindo os gritos e protestos de todos os lados, o rosto de No e os outros membros centrais do Batalhão Zero estavam escuros. Nesse ritmo, a opinião pública iria se voltar contra eles. Acalmem-se. Argus disse, com um rosto calmo. Isso já era previsto. Nesse momento, algo que surpreendeu a todos aconteceu. Silêncio! Fernando gritou, usando um amplificador de voz, fazendo todos se calarem. O que houve hoje foi o resultado das ações hostis da Guilda Fúria em direção ao Batalhão Zero. E para aqueles da Fúria que sobreviveram, alguns de vocês podem não ter feito nada, mas não são inocentes e sabiam dos crimes que Kifon cometia. Então não esqueçam minhas palavras, pois eu não as esquecerei. Todos no local ficaram sem palavras. Fernando havia ousado ameaçar os rendidos na frente de um major. Quanto aos membros da Guilda Fúria, muitos ficaram em silêncio, lembrando do que o jovem tenente havia dito anteriormente. Se uma nova guilda surgisse carregando o nome de Fúria, estes seriam destruídos também. Ei, eu soube que a Guilda Fúria estava sequestrando pessoas. Eles até ousaram sequestrar membros do Batalhão Zero. Fiquei sabendo que eles prendiam mulheres e as torturavam. Soube, de um amigo, que eles estavam até envolvidos em casos de assassinato e chantagem. Parece que o Batalhão Zero não é o lado errado, afinal. Isso mesmo. O Tenente Fernando é um dos principais responsáveis pela defesa de Belay. Por que ele atacaria outras pessoas sem motivo? Uma série de pessoas começaram a conversar. Em vários locais, discussões sobre os atos malignos da Guilda Fúria começaram a circular entre a multidão. Os membros centrais do Batalhão Zero que viram essa mudança de maré olharam para Argus, boquiabertos. Somando o que o sujeito havia dito anteriormente ao que estava acontecendo bem diante de seus olhos, ficou claro para todos que ele havia planejado medidas para o pós-batalha. Ou seja, Argus havia previsto que sairiam vitoriosos e que talvez sua reputação fosse atacada. Então plantou pessoas nos arredores para espalharem informações pré-determinadas, influenciando a opinião pública a seu favor. Seja sua rede de informações ou predições, ele era um monstro em ambos os aspectos. Fernando olhou ao redor, vendo que o plano de Argus funcionou, assentiu. Mesmo sem ele, contanto que houvesse uma reputação, o Batalhão Zero poderia continuar a funcionar. Tenente, calado. O Major Verus disse, seus olhos arregalados e sua voz estridente. Ouvindo isso, Fernando franziu a testa, encarando-o de volta. Eu disse algo de errado? Meu batalhão estava apenas se defendendo. Ambos se olharam num atrito intenso. Então o major deu alguns passos à frente e colocou a mão no ombro de Fernando. Eu disse, calado. Imediatamente, Fernando sentiu um grande peso sobre todo o seu corpo. Seus músculos começaram a tremer e todo o seu corpo parecia que iria ceder. Magia de gravidade? Pensou, rangendo os dentes. Apesar da grande pressão em seu corpo, não cedeu, permanecendo em pé, olhando o homem olho no olho, com uma expressão fria. Antes do treino de Ferman, Fernando provavelmente teria caído imediatamente após receber essa quantia de carga em seu corpo. Mas agora, apesar de pesado, era suportável. Oh! O major, que até então estava indiferente sobre o jovem tenente, ficou levemente surpreso. A carga que ele colocou no corpo do rapaz era suficiente para esmagar qualquer tenente de baixo nível no chão, mas o jovem permaneceu firme como uma rocha. Apesar de achar isso surpreendente, o olhar desafiador do rapaz o irritava. Então resolveu aumentar a carga em 5 vezes e fazê-lo se ajoelhar. No entanto, antes de fazê-lo, uma mensagem chegou em seu cubo comunicador, fazendo sua expressão mudar. Franzindo a testa, como se tivesse comido um limão, Verus aproximou-se de seu ouvido. Por ora, apenas você está implicado nisso. Mas se continuar com sua birra idiota,
vou levar todo o alto comando do seu batalhão preso também. Então você escolhe, tenente, você quer do jeito fácil ou do jeito difícil? Fernando, que ouviu isso, permaneceu com um rosto frio, como se não tivesse ouvido nada. No entanto, seus punhos estavam apertados. Então lentamente desviou seus olhos do homem, abaixando a cabeça. Verus, que viu isso, sorriu. Para ele, fazer os outros se submeterem com palavras era mais satisfatório do que usando a força. Levem no ponto, e disse, em direção aos soldados. Logo alguns guardas vieram, algemando Fernando. Na frente de todos, o jovem tenente foi escoltado para longe pelas tropas de Belai. Teodoro e alguns outros que viram a cena, tinham olhares cheios de falta de vontade.